Que bom que você está junto comigo novamente para estudarmos junto a série de Daniel, né? Que ele vem falando sobre as profecias do livro que foi selado. E hoje nós vamos estudar sobre Daniel no rio Tigre, né? Daniel capítulo 10. E nós estamos aproximando já do final do livro de Daniel. E logo o tema que nós vamos estudar vai falar sobre Daniel no rio Tigre. Pois foi nesse rio que ele teve a última visão registrada no seu livro. Apenas para refrescar nossa memória, a primeira visão de Daniel aconteceu no capítulo 2. Estão lembrados? Quando o rei Nabucodonosor sonhou com uma estátua e não sabia o que significava. Deus, através de um sonho, revelou a Daniel através de uma visão. Então aí está a primeira visão de Daniel. A segunda visão vai vir no capítulo 7. Nós estudamos aqui sobre os 4 animais estranhos. Lembra dos 4 animais estranhos? Nós tínhamos ali um leão alado, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 cabeças, né? E 4 asas, um animal terrível, espantoso. Essa foi a segunda visão de Daniel. Depois, no capítulo 8, nós tivemos a terceira visão, que foi justamente a visão de um bode e um carneiro. Eles grandeavam entre si. E nós aprendemos que esses 2 animais representam os impérios da Medo, Pérsia e da Grécia, né? Agora, no capítulo 10, Daniel está junto ao rio Tigre e ele vai ter uma visão. E vai ser registrado nos capítulos 10, 11 e 12. Então hoje nós vamos nos ater ao capítulo 10. Então antes de nós começarmos, feche seus olhos e vamos juntos fazer uma prece ao nosso Senhor. Senhor Deus, que o Senhor seja o ministrador, o que ensina a palavra a meu amigo, a minha amiga que está do outro lado da tela. E esteja comigo aqui, Pai amado, me abençoando, me protegendo e me ajudando. Obrigado por nos amar, Pai. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 10, e vamos ver junto comigo. Vamos lá? Dos capítulos 10 a 12 de Daniel, ele recebe a 4ª visão e a última, que é o clímax da história terrestre e da segunda vinda de Cristo, né? Então, o clímax da história terrestre é a segunda vinda de Cristo. Nos capítulos 10, 11 e 12 de Daniel estão registrados os eventos em forma simbólica das coisas que irão acontecer daqui para frente, e vocês vão se surpreender com o que a gente vai falar agora, tá bom? Porque Daniel fala de eventos que certamente alguns de vocês nunca ouviram falar. E nós iremos, ao analisar esses últimos 3 capítulos, descobrir essas cenas grandiosas. No capítulo 10, que hoje vamos estudar, nós vamos ver que mesmo quando não vemos imediatamente os resultados, podemos estar certos de que Deus está operando em prol dos nossos melhores interesses. Esse é o capítulo 10. O grande princípio dele, que se destaca de modo singular, é que Deus está no controle, atuando em prol dos seus filhos, ainda que nós não percebamos. Esse é o teor do capítulo 10. Então vamos lá? Daniel capítulo 10, versículo de 1 a 3. Diz assim: No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, planteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. O que é que Daniel introduziu aqui nesse capítulo 10? Ele teve uma visão e ele compreendeu a visão. Só que ao compreender a visão, o que aconteceu com o profeta? Eu, Daniel, planteei durante 3 semanas. O que levou Daniel a chorar por 3 semanas? O que ele viu em visão que causou tamanha tristeza? Esse é o conteúdo que nós vamos hoje aprender. Enquanto Daniel chorava, o anjo Gabriel apareceu para ele.
para ele, né? E aqui no capítulo 9, que a gente já estudou, já havia dito para ele que ele era um homem muito amado. E no capítulo 10, o anjo volta com a mesma mensagem. Daniel, não chore, você é um homem muito amado pelo céu. O anjo disse que a oração de Daniel foi atendida quando ele começou a orar. Agora a pergunta é, por que então que essa oração, ou por que não foi ela respondida tão prontamente? Se o anjo foi enviado no primeiro dia das 3 semanas, que ele pranteou e jejuou e chorou, por que a oração não foi respondida de imediato? Aqui em Daniel 10, versículo 12 e 13, nós temos a resposta. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Aqui vem a explicação no verso 13. Mas o príncipe do rei do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Gabriel está falando de que quando Daniel começou a orar, ele veio responder à oração de Daniel. O que é que Daniel estava pedindo na oração? Aqui não foi revelado, mas deveria ser algo muito terrível, porque ele estava chorando há 3 semanas e orando por isso. E quando o Gabriel vem atender a oração de Daniel, ele diz para Daniel, o príncipe do rei da Pérsia me resistiu, mas alguém veio me ajudar. Quem é que ele diz que veio ajudá-lo? Miguel. Quem é Miguel na profecia bíblica? É o próprio Cristo. Miguel é o próprio Cristo. E Miguel veio ajudar o anjo Gabriel contra o príncipe do rei da Pérsia. Estamos falando de uma batalha espiritual. Então o príncipe do rei da Pérsia não pode ser um reino humano. Ele tem que ser um rei o quê? Espiritual. Porque o anjo é espiritual. Porque Cristo veio nessa batalha. Então, aqui em Daniel 10, o príncipe do rei da Pérsia é um tipo de quem? De Satanás. Isso não é estranho? A profecia bíblica. Porque quando você vai para o livro de Ezequiel 28 ou para Isaías 14, você percebe que Satanás ele é apresentado na figura de um rei de Tiro. Então a Bíblia às vezes usa um personagem humano ou uma função em algum império para descrever um ser celestial. Quem seriam esses outros primeiros príncipes de que Daniel fala? Talvez o texto daríamos a ideia de que há outros iguais a Cristo, não? Porque há outros príncipes juntos. Mas na realidade, Cristo assume o título de Miguel, um dos príncipes de Deus. Todas as vezes que ele vem à terra para batalhar frontalmente contra Satanás, ele usa um título de guerra. Daniel 12, versículo 1, falando do tempo do fim, o profeta disse assim, nesse tempo se levantará quem? Miguel. E qual é o adjetivo que é usado aí? O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Mais uma alusão a Cristo. Então Cristo assume o título de Miguel quando ele vem à terra para enfrentar frontalmente a Satanás e os anjos maus. Você entendeu? E mesmo Miguel, que contendia com Satanás a respeito do corpo de Moisés, lá no livro de Judas 9, diz assim, contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse o Senhor te repreenda. Viu? É o mesmo Miguel. Por que é que Miguel, Cristo, estava brigando com o diabo pelo corpo de Moisés? É porque Cristo tinha a intenção de ressuscitar Moisés. E de fato ele foi ressuscitado. Qual é a prova de que Cristo ressuscitou Moisés após a morte dele? Na experiência quando Cristo transfigurou-se em Deus. Apareceram Moisés e Elias e estavam alguns apóstolos ali.
E se Moisés e Elias aparecem no Monte da Transfiguração, é porque Moisés está vivo, porque os mortos não sabem de nada. Quem morre está dormindo. Não há consciência após a morte. Então, a prova de que Cristo ressuscitou Moisés é que Moisés está com ele e Elias no Monte da Transfiguração. Por que Cristo iria ressuscitar Moisés? Porque Cristo iria ressuscitar Moisés, não é isso? Agora, por que o mal precisava ser combatido em Daniel 10? O que o mal estava fazendo que levou Daniel a prantear 3 semanas? O que estava acontecendo? Era uma batalha entre o bem e o mal. E Daniel vai nos ajudar a entender o que estava acontecendo aqui. O príncipe do reino da Pérsia, aqui no versículo 12 e 13, é uma alusão ao próprio Satanás. Então havia uma briga entre Satanás e Gabriel e depois do próprio Cristo com Satanás. Enquanto Daniel orava, os anjos maus se envolveram em uma luta cósmica contra os anjos de Deus. E eles estavam tentando reter o controle da situação, porfiando pelo domínio sobre o povo de Deus, pelo qual Daniel orava. E Daniel orava pelo seu povo, os judeus. Mas os anjos maus estavam lutando para atrapalhar a vida dos judeus. Que situação esse capítulo nos apresenta? Interessante que o cumprimento da profecia nos ajuda a desenvolver confiança em Deus. Assim, o Senhor quer que seus 4 quadros proféticos, se destaquem. Ele pretende mostrar-nos claramente sua compreensão do futuro. E aqui nós vamos entender um pouquinho mais, pelo menos 300 anos de história. Olha o que está acontecendo aqui em Daniel 10. Nós temos um grande conflito entre o bem e o mal. Em que pé esse conflito está? Você lembra que Ciro havia derrotado a Babilônia, segundo a arqueologia, no dia 13 do mês 10 de 539? Pois bem, Ciro havia derrotado a Babilônia em 539, mas o capítulo 10 começa dizendo de que essa última visão de Daniel, ela aconteceu em que ano de Ciro? No 3º ano de Ciro. Isso quer dizer que a Babilônia já havia caído, a Medo-Pérsia já estava no controle. Ciro, segundo Isaías 45:1, seria o libertador do povo de Deus da Babilônia. Nós estudamos isso em Daniel 5. Quando estudamos sobre a queda de Babilônia. Mas aqui nós voltamos a um momento na história onde Ciro não havia ainda assinado o decreto. Por quê? Para quê? Para que o povo de Deus voltasse para Jerusalém. Então veja, cronologicamente, Daniel 10 está logo após o Daniel 5, que falava da vitória de Ciro. Mas após Ciro ter vencido Babilônia, ele precisava assinar um decreto autorizando o povo judeu voltar para a sua terra. E quando Ciro foi assinar o decreto, Satanás veio para a corte Medo-Pérsia para impedir que Ciro assinasse o decreto. Gabriel veio para que Ciro assinasse e Lúcifer para que Ciro não assinasse. E os 2 anjos começaram a brigar. E a briga durou 21 dias, até que Miguel veio e deu a vitória a Gabriel. Mas por que o diabo estava brigando tanto para que o decreto não fosse assinado? Qual é o teor do grande conflito aqui em Daniel 10? Em Daniel 9 é mencionado que o profeta havia estudado os rolos do profeta Jeremias. Lembra disso? Volta aí em Daniel 9, versículo 2. Diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falaram o profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de quanto tempo? 70 anos. Marca a sua Bíblia aí e vai para o profeta Jeremias capítulo 25, versículo 11. Olha só o que diz lá. Jeremias já havia escrito mais de 150 anos antes de acontecer. Verso 11, olha só o que diz. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia. Quanto tempo? 70 anos.
Foi esse texto que Daniel leu. Daniel tinha um rolo, uma cópia do profeta Jeremias. E Daniel estudou os rolos do profeta Jeremias e descobriu que era 70 anos o cativeiro. E agora então Daniel começa a orar, porque Ciro era o libertador. Isaías havia dito o nome dele. E agora Ciro chegou no poder. E então Daniel começa a orar. Porque Daniel fez os cálculos e cheguei em Babilônia. Eu cheguei em Babilônia no ano 605. Daniel fez o cálculo. Já estamos se aproximando do ano 536, quando iriam se completar os 70 anos de cativeiro. E então Daniel começou a orar para que Deus tocasse no coração de Ciro, para que ele assinasse o decreto. Quando Daniel começou a orar, Gabriel veio. Mas Lúcifer veio e começou uma batalha para não assinar. E a pergunta que eu repito, por que é que o diabo temia tanto que Ciro assinasse o decreto? O que fazia o diabo tremer de medo para fazer a assinatura desse decreto? Nabucodonosor invadiu Jerusalém em 3 ocasiões. No ano 605, quando Daniel foi levado cativo junto com seus amigos. A segunda invasão foi em 597 e a última em 586, quando o santuário foi destruído. Enquanto os babilônicos aproximaram-se do santuário, alguns judeus piedosos pegaram a Arca da Aliança. Lembra da Arca da Aliança? De madeira, de acácia, revestida de ouro. Então, contendo a lei de Deus dentro. Então, as mesmas tábuas que Deus dera a Moisés no Monte Sinai, alguns judeus pegaram essa arca e a esconderam a arca. Quando Nabucodonosor chegou, ele levou para a Babilônia os utensílios, os vasos sagrados, mas ele não conseguiu levar a arca. Não é mencionada a arca aí. Por quê? Porque alguns judeus haviam escondido a arca. Em 586, o santuário foi destruído. E aqui uma curiosidade. Os 70 anos de cativeiro não coincidem com os 70 anos sem santuário. Então você tem 70 anos que o povo fica cativo. E 70 anos que o santuário fica destruído. Só que as datas são diferentes, porque o cativeiro começou em 605. Mas o santuário só foi destruído em 586. Então você tem 70 anos a cidade em ruínas. E 70 anos sem santuário. Mas as datas são diferentes. O certo é que Daniel está falando de um grande conflito. Esse conflito envolveu o santuário, que nessa ocasião estava em ruínas. Mas o povo de Deus precisava voltar para lá, para reconstruir o santuário. Mas o diabo não queria que eles fossem para lá. E a pergunta é, por que o diabo não queria? É simples. Porque se os judeus voltassem para Jerusalém, reconstruíssem a cidade, reconstruíssem o santuário, voltaria o sacrifício. No tempo aprazado, quem é que viria? O Messias. E era isso que Satanás não queria. Porque Satanás sabia que a vinda do Messias seria o seu fim. Porque o Messias viria, segundo Gênesis 3,15, para esmagar a cabeça da serpente. Era isso que ele temia. Mas Cristo foi o quê? Foi vitorioso. E o decreto foi assinado. Os judeus quiseram voltar, lembram? Poucos voltaram, porque eles estavam apegados à Babilônia. Mas aqueles que voltaram reconstruíram o templo. E eu queria que você lesse comigo um texto muito interessante, que vai falar da reconstrução do templo. Porque a vida do povo de Israel estava centralizada no santuário. E eles estavam há décadas sem sacrificar. Eles queriam um templo de volta. Então, num tempo difícil, eles reconstruíram o santuário. E eles precisavam voltar ao sacrifício. Porque se o sacrifício diário voltasse a acontecer no tempo aprazado, o Messias viria. Para quem
para quem todos os animais do santuário apontavam. Não apenas os animais, os móveis do santuário. Se você olhar para os móveis do santuário, eles estavam dispostos no santuário em uma forma de cruz. Você chegando ao santuário, o primeiro móvel que havia ainda no pátio era o altar de holocausto, onde os animais eram o quê? Queimados. Depois do altar de local estava a bacia com a água, onde os sacerdotes se lavavam para entrar no templo. Então o altar de holocausto simbolizava o Calvário, onde Cristo deveria ser morto. A bacia com água onde o sacerdote se lavava simbolizava o batismo. Cristo seria batizado e nós somos batizados para o perdão dos pecados e de purificação. Depois, nessa mesma linha reta, estava dentro do santuário, no lugar santo, o altar de incenso. E esse altar de incenso, com sua fumaça, com seu aroma, representava as orações de todos o povo de Deus, todos os santos. E no Santíssimo estava a Arca da Aliança, onde estava a presença visível de Deus na Shekinah. E essa Arca da Aliança é símbolo do trono de Deus. Tudo no santuário apontava para Cristo. E esse santuário precisava ser reconstruído. Os judeus precisavam voltar e começar uma reconstrução. Agora, olha um texto quando termina a reconstrução. Olha o que diz o texto quando termina a reconstrução. Profeta Ageu. E um profeta que viveu nos dias em que o santuário foi reconstruído, depois do cativeiro babilônico. E agora imagina o santuário reconstruído. O que é que não havia mais no santuário, no lugar santíssimo? A arca da aliança que foram escondida pelos judeus. Ninguém sabia mais aonde ela estava. Não havia arca no lugar santíssimo, onde ela ficava. E a glória desse templo não se comparava à glória do templo de Salomão, porque foi uma reforma do templo, que passou a ser conhecido nesse momento em diante como o templo de Zorobabel. Por que Zorobabel? Porque Zorobabel era o governador da Judéia nessa ocasião. Pois bem, no dia da inauguração do templo reformado, o povo judeu estava dividido em duas categorias. Aqueles que haviam sido levados para a Babilônia e conheceram a glória do templo de Salomão, e aqueles que não haviam nascido em Babilônia, que nunca haviam visto o templo nem em Jerusalém. Então, aqueles que haviam conhecido a glória do templo de Salomão, eles estavam tristes, porque esta casa reformada em nada se comparava à de Salomão. Mas aqueles que tinham menos de 70 anos, que haviam nascido em Babilônia, eles estavam felizes, porque eles nunca haviam visitado Jerusalém. Eles não tinham santuário para sacrificar. E agora eles poderiam novamente voltar ao sistema. E no meio dessa cerimônia agridoce, gente sorrindo, rindo e gente chorando, levantou-se então o profeta Ageu e profetizou as palavras que está no livro de Ageu, capítulo 2, versículos de 7 a 9. Vamos ver lá? Diz assim: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Algumas versões bíblicas em Ageu 2,7 diz assim: farei abalar todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. A glória desta última casa será maior do que a primeira, porque nela vai pisar o quê? O desejado de todas as nações. O que Ageu profetizou? Esse templo que nós estamos reinaugurando, o próprio Cristo vai pisar nele.
Passaram-se 5 séculos, ou quase isso, né? E em Mateus 24, quando Jesus entra no templo, cumpre-se a profecia de Ageu. Agora vá para Gálatas 4, versículo 4. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos membros da igreja da Galáxia. Paulo escreveu assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, na plenitude dos tempos, como cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Quem é que Deus enviou? Seu próprio Filho. Então a briga de Satanás, em Daniel 10, é para que os judeus não voltassem para Jerusalém. Porque ele sabia que se isso acontecesse, o templo seria reconstruído, o sacrifício voltaria e no momento aprazado o Messias viria. Então, esta reinauguração, ela teve lugar no ano 516 a.C. Então, as palavras de Ageu estão sendo pronunciadas no ano 516 a.C. Ou seja, mais de 500 anos antes de Cristo vir, o profeta já estava dizendo que ele pisaria naquela casa. E foi de fato isso que aconteceu. Amigos, o que se ensina para mim? O que nós aprendemos aqui? O que nós aprendemos aqui? Deus se preocupa com o seu povo, com os mínimos detalhes. Nós não precisamos temer nada. O povo foi para o cativeiro, mas Deus disse: vocês vão ficar só 70 anos. Vocês vão voltar depois de 70 anos. Eu vou levar um libertador chamado Ciro. Ele vai secar os rios. E quando Satanás se interpôs para atrapalhar os planos de Deus, o próprio Cristo veio do céu. Isso vai se repetir na nossa história. Porque Daniel 12 fala que de um tempo de angústia como nunca houve desde que a nação sobre a terra. E quando nós estudamos sobre esse período, sobre Daniel 12, vocês vão perceber que Miguel, o grande príncipe, vai se manifestar em nossos dias em favor do seu povo. Que privilégio! Eu pergunto para você, não vale a pena estar nas mãos de Deus, que cuide de todos os detalhes do seu povo? Não vale a pena ter nossa vida nas mãos de um Deus que se preocupa com os mínimos detalhes de nossa vida? A palavra revela que Ele sabe até quantos cabelos você tem na cabeça. Se Ele tira tempo para contar os cabelos de nossa cabeça, o que mais deve nos importar ou preocupar? Por isso Jesus faz um convite em Mateus 11, versículo de 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados. O apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 7, nos convida em sua carta, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse é o Deus que cuida. Esse Deus que nesse exato momento está lá no santuário. Não existe mais um santuário terrestre, porque esse foi destruído no ano 70. Mas você pode, pela fé, agora entrar no santuário celestial e ir até a presença de Deus. Que tal? Nós irmos agora, pela fé, na presença desse Deus? Já pensou? Talvez você já se perguntou assim: e nós cristãos no Novo Testamento não temos um santuário como tiveram os israelitas para ir até o local físico sacrificar, um centro de adoração? O plano de Deus para nós hoje é muito melhor. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 3, versículo 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aquela Shekinah do passado agora é dentro de você.
Nós somos o santuário de Deus. Por quê? Porque a glória da presença divina, a Shekinah, habita em nós. Repousava no santuário, agora repousa sobre dentro de nós. Ele quer repousar dentro de você, apresentar-se perante você, dentro de você. Se eu sou o santuário para Deus, o brilho da glória de Deus deve estar sobre a minha vida. É isso que Paulo está dizendo para nós. Nós somos santuário. E Deus deseja morar em cada um de nós. Para que isso aconteça, o que nós precisamos fazer? Apocalipse 3:20. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus nunca força a entrada. Quem força a entrada é o ladrão. Jesus não força. Jesus apela. Jesus pede com carinho. Ele está pedindo a você agora para abrir essa porta. Uma porta que só tem a maçaneta pelo lado de dentro. Só você pode abrir. Se você não deixar, Jesus nunca vai forçar. Ele é um Deus de amor. Existe uma lei no céu que você tem que aprender. Só o amor desperta o amor. Quando contemplamos o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, o grande sacrifício que Deus fez em enviar seu Filho, só uma resposta deve sair de nós: entrega. Faça isso agora. Se entregue a Deus. Confie que Ele vai cuidar da sua vida. E você vai ter a presença da Shekinah dentro de você. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos. Santo Espírito, obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Esteja com esse amigo, com essa amiga. Ajude ele a sentir a sua presença dentro dele, Pai, que ele é o santuário do Senhor. Ajude ele a entender que o Senhor é Deus. Ajude ele a entregar a vida dele ao Senhor. Na verdade, ele tem que fazer isso, mas o Senhor ajuda. Cuide dele. Proteja ele. Que ele pertença ao Senhor. Que ele entenda que ele precisa ser batizado nas águas e com a tua presença. Obrigado, Pai. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu querido amigo, minha querida amiga, por ter participado junto comigo nesse estudo, que é o estudo do número 10, né? Ainda tem o 11 e o 12, então estamos quase finalizando. O próximo estudo é o penúltimo, aí nós adentramos ao último estudo. E obrigado por ter estado comigo até agora. E como eu sempre termino com João 4:24, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Obrigado por você ter estado comigo até esse momento. Fica com Deus. Tchau.